Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h30, não perca a hora nem seu compromisso. O Jornal da Manhã inicia hoje uma série de entrevistas com os vereadores de Joinville. Todos os 19 parlamentares foram convidados para comentar sobre os desafios da cidade, os compromissos para 2023 e, claro, para a gente discutir um pouco, conversar um pouco sobre política no cenário local, no cenário estadual e também no cenário federal. O nosso primeiro entrevistado é o vereador Henrique Deckmann, do MDB, vice-presidente da mesa diretora da Câmara de Joinville. Vereador, muito bom dia para o senhor, é um prazer tê-lo conosco aqui, tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, obrigado pelo convite. Quero agradecer a querida Carol Winter, que trabalha conosco no gabinete, e hoje é o último dia da Carol entre nós. Sim, e para coroar o trabalho dela, estou na Jovem Pan. Então, obrigado aos jornalistas, o Marcos, o Fernando, o Diego, o Mosca, por todo esse trabalho que vocês fazem, que é uma importante missão de transmitir verdades, desafios, e ainda assim, no meio, de vez de coisas tristes, desafiar para o encorajamento e o ânimo da nossa população para vivermos com qualidade de vida. Obrigado. Nós é que agradecemos. Vereador, qual é o principal desafio ao compor, essa mesa diretora, uma das mais importantes do Estado? O desafio é, primeiramente, a gratidão, porque pela primeira vez, você sabe, em Joinville, a mesa diretora foi aprovada por unanimidade de todos os vereadores. Eu creio que isso mostra um trabalho que foi feito nos últimos 2 anos, de que é trabalhar projetos para a cidade, para o bem da nossa população. Então, eu creio que o principal desafio é manter este ritmo de trabalhar com projetos, não é questão partidária aqui e ali em primeiro lugar, mas ser independente e ainda assim num diálogo com o Executivo para fazer acontecer políticas públicas de qualidade na cidade. Eu creio que esta é a principal tarefa que nos une, junto com o presidente e vereador Diego e também os secretários, vereador Salles e Lucas. Então, nesse sentido, o alvo é avaliar muito bem projetos de lei e que gerem qualidade e, claro, dentro do aspecto da legalidade e, principalmente, nos desafios que temos, que é na área orçamentária. Então, eu creio que esse é o desafio que temos que manter e sempre estar de olho. Vereador, uma das principais funções do Legislativo é fiscalizar, E aí fiscalizar a cidade, as ações da cidade, o Executivo e tudo mais. E olhando aqui de fora, às vezes a gente tem a sensação, por isso que eu já falo, tem a sensação de que o Executivo não tem uma oposição muito ferrenha na Câmara de Vereadores de Joinville. E aí pergunto, qual é a avaliação do senhor, Por que a gente tem essa sensação aqui? O governo municipal está tudo mil maravilhas ou, de fato, não há uma oposição trabalhando na Câmara de Vereadores de Joinville? Qual é a avaliação que o senhor faz? Há uma oposição, mas eu creio que a estratégia tem sido bem diferente. Porque você pode subir na tribuna e fazer barulho. Isso é muito fácil fazer. Agora, dialogar pessoalmente com o prefeito, com o secretário, por exemplo, tem problema lá, tem desafio lá, nas subprefeituras é diferente. Então, não é uma questão de oposição pela oposição. Existem questões críticas que avaliamos e eu creio que é muito importante isso, termos um executivo aberto para essas críticas, aberto para reavaliações, e eu creio que isso é muito importante. Então, existe uma oposição que não é só subir na tribuna e fazer barulho para jogar para a torcida, não digo nesse sentido pejorativo, mas no sentido de só fazer e não resolver o problema. Então, a ideia é debater, é levar o desafio. Então, nós temos, e na minha agenda, se for ver os demais vereadores, pode ver, com secretários, é de dia, é de noite, pedindo, tem que mudar isso, tem que fazer aquilo. Então, nesse sentido, é uma forma diferente de fazer um trabalho de oposição. Mas o Executivo tem uma boa base na Câmara, Tem, mas a boa base não quer dizer que ela esteja cega, ou seja, subserviente. Até porque, se vamos ver, por exemplo, eu digo no meu caso, eu não indiquei ninguém para poder dizer, o Henrique indicou isso, pediu isso em troca de. Nosso trabalho é trabalhar projetos. Foi desse jeito. Depois do primeiro turno, liguei para o prefeito Adriano, candidato na época do prefeito. Não estou pedindo cargo, quero projetos.
e a qualidade da cidade. Pronto. Então eu creio que isso nos dá a liberdade também de debatermos e dizer, ó, aqui o rumo tem que ser retrabalhado. Isso não quer dizer que nós não tenhamos desafios. Talvez alguns de vocês já tenham trabalhado até em órgão público, né? Eu já fui prefeito e sei dos desafios, e nesse sentido, logo, para mim, é uma conexão de entender quando vem projetos do Executivo, pela experiência que eu tive como prefeito. E então, o que é importante também ressaltar que nós temos também um orçamento. Não é dos estalar de dedos que as coisas se resolvem. Né? Então isso também é muito importante para que seja feito de forma legal e infelizmente muitas coisas, não porque a administração assim o quer, mas a burocracia nos faz às vezes andar mais devagar do que gostaríamos. Isso não quer dizer que não tenhamos que achar formas e jeitos para poder dizer, olha, aquilo que tem que ser feito em um ano e meio, talvez possamos fazer em menos tempo, mas isso exige diálogo, isso envolve outros órgãos, às vezes até a justiça, para que a coletividade seja atendida a tempo. Então isso, de novo, como às vezes não aparece tudo isso, mas são N desafios que estamos vivenciando para dizer, é preciso resolver, e muitas coisas é uma corrida contra o tempo. Né? Até porque Joinville é uma cidade aí de mais de 600 mil habitantes, né? E se eu vejo só no aspecto de ruas em Joinville, nós temos 600 quilômetros de ruas em Joinville para ainda colocar pavimentação. Temos 400 na área rural para fazer. Né? E temos um desafio, e que não podemos negar, e que vai ser preciso o debate a respeito disso, que é a questão da saúde pública na cidade de Joinville, porque a alta complexidade é preconizado dentro do SUS, que a alta complexidade é um desafio federal e estadual. O desafio do município é fortalecer a atenção primária. Então, o que está acontecendo hoje em Joinville? Joinville nós estamos com uma média de 37, 38, 40, 41% sendo investido na saúde. Então, você vai tirar 15% por baixo de outras áreas para você manter a saúde. Então, o que está acontecendo? Nós não conseguimos investir pesadamente, por exemplo, na atenção primária, que é tarefa dada pela Lei 8080, que é a tarefa do município. Se eu não consigo atender de forma adequada e a tempo, porque o SUS não é só a recuperação, que é o hospital. O SUS é promoção da saúde e prevenção de doença. Então, como eu vou fazer esse investimento lá, se, numa média, 15% eu tenho que investir para manter o Hospital São José, por exemplo, que é altíssima complexidade. Então, como vereador, desde o começo eu coloquei por uma Joinville mais e mais saudável, pela promoção da saúde e prevenção da doença. Então temos que mudar esta visão orçamentária, desafiar a população. Eu se pergunto, por exemplo, hoje quando nós falamos de saúde, nós falamos de saúde? A gente fala de doença. Fala de doença. Fala do tratamento, não claro, da a gente prevenção. só fala de doença. Então nós estamos falando só daquilo que está estourando. E nós não estamos perguntando por que está estourando, por que está indo tanto vezes no hospital. Então, muitas vezes, é uma atenção primária que precisa tem que ser fortalecida. E, ao mesmo tempo, a população, nós trabalharmos para que a gente possa... O que eu posso fazer para prevenir doenças? Então eu posso fazer. E isso significa, às vezes, fazer caminhada, cuidar da dieta, exercício físico, enfim, N questões. Eu vou aproveitar o gancho da resposta do senhor, quando o senhor comenta na questão da pavimentação, né? É o primeiro mandato do senhor como vereador aqui em Joinville, o senhor representa a região do bairro Jardim Paraíso, que é onde o senhor mora, né? Mas Sim. anda por toda a cidade. Inclusive eu, em alguns eventos que eu já apresentei pela cidade, tive o prazer de passar a palavra para o senhor. E na gestão do ex-prefeito do Deller, né? A população pedia muito a questão da pavimentação. Ainda é a questão da pavimentação que as pessoas pedem para o senhor, para verificar as possibilidades, enfim, ou hoje tem um outro pedido da comunidade, de modo geral, como a saúde, por exemplo? Eu quero dizer que elas são paralelas, porque pavimentação também é saúde pública. Né? Se você for olhar na Lei 8080, é muito interessante, até uma hora dessa fazer um debate aqui sobre a Lei 8080, que está na hora de a gente debater isso. E lá diz o que faz parte da saúde. Faz parte do transporte, habitação, alimentação, lazer. Então, são componentes da saúde. Então, eu diria hoje que a questão de pavimentação, ela é super importante. O pessoal não aguenta mais poeira, poeira, é buraqueira, chove, é buraco, certo? E aí passa a patrola, põe material, fecha os bueiros,
a galeria, quer dizer, não termina. Então, cada quilômetro que nós avançarmos em pavimentação, seja em comunitária, seja por emenda, seja por financiamento Banco do Brasil, ou queira Deus, vamos estar amanhã com o governador em Florianópolis, dialogando com ele, pedindo para que continue o Plano 1000. Todos os quilômetros que conseguirmos fazer na administração de Joinville quilômetros a menos para poder estar fazendo a manutenção e botando, eu digo, dinheiro pelo ralo, literalmente, certo? Mas isso não quer dizer que a saúde anda tão junto quanto, né? Antes da gente comentar, vereador, sobre essa questão, né, da visita que o senhor e outros vereadores farão ao governador amanhã, inclusive, para falar um dos assuntos da saúde, deixa eu pedir uma opinião do senhor seguinte. A gente tem uma discussão já há uns 2, 3 anos em Joinville sobre a implantação da OS no Hospital Municipal São José. 1.300 servidores, aquela coisa toda. E quando a gente toca nesse assunto, o servidor público municipal não gosta muito quando se fala em OS. Por outro lado, e a gente sempre comenta aqui no Jornal da Manhã o seguinte: o cidadão, o paciente, o morador de Joinville, da cidade, quando chega lá no Hospital São José, ele não quer saber se é OS, se é o poder público que é responsável, se é 41% da receita que estão sendo colocados lá. O paciente, a pessoa que está doente, quer e precisa de atendimento. Qual é a avaliação do senhor? Nós precisamos transformar o São José em OS? Eu creio que tem que se encontrar todas as formas possíveis para que o município, seja ele qual for, possa fazer o seu trabalho. E o trabalho do município é fortalecer a atenção primária. Este é a premissa básica. É a premissa básica. Eu não posso lutar, e claro, não vamos questionar que tu precisa técnicos, precisa enfermeiros, precisa limpeza, precisa excelentes médicos, especialistas no hospital. Mas eu sempre trabalhei na ideia de indicadores. A minha pergunta sempre foi: o que eu poderia ter feito para não precisar chegar no hospital? Nós todos sabemos que a vida vai nos levando com o tempo para algumas doenças vão aparecer. Mas o que nós pudermos fazer para protelar algumas doenças, temos que fazer. E isso é política pública. Então eu faço, olhar sempre hospital. E aí falta médico na unidade de saúde, falta recepcionista na unidade de saúde, os agentes não conseguem fazer as visitas de casa em casa. E aí? Compreende? Então, como eu vou investir na prevenção se... E aí, quantas vezes, por exemplo, eu tenho que investir hoje, por exemplo, em academias da saúde nos bairros. Nós tivemos um estudo, se não me engano, foi quando o deputado Fernando Krelling, acho que era ainda estudante, né? E foi feito um estudo na época numa unidade de saúde e diminuiu quase 40% ou 60%, naquele tempo, a utilização de medicamentos fazendo exercício físico. Isso está comprovado. Então, o que acontece? Nós muitas vezes desenvolvemos um trabalho que é só medicamento. E aí eu tenho que desafiar a população a dizer: vamos fazer exercício físico, vamos fazer caminhada. Mas para isso tem que ter política pública também, seja com ONGs ou da administração pública, para dizer 1 vez por semana, ou 3 vezes por semana, ou 2 vezes, vamos ter professores de educação física circulando nos bairros e dizer: vamos lá, nutricionista, N questões que ajudam na prevenção. Então eu creio que este é o meu olhar, este é o olhar nosso como gabinete, e é nessa questão pode haver todos os debates que tem havido na Câmara, na área orçamentária, perguntar o que vamos fazer para a promoção da saúde e prevenção de doença. Mas o Executivo está falhando nessa prevenção, então, vereador? Não é questão que está falhando. Eu só quero dizer que ele não pode fazer tudo o que ele tem que fazer, porque tem que investir no hospital. Então, por isso, respondendo a tua pergunta... Mas nesse caso, o OS resolveria, então, em parte... Seja o OS, ou seja o Estado assumindo, ou Brasília mandar mais e dizer... Pois, o diálogo com o governador amanhã, e foi na campanha, pedido para todos os candidatos lá na CIG, que eu creio que os senhores acompanharam, foi pedir... pelo menos 50% de apoio do Estado na folha de pagamento do São José. Então, o que eu quero dizer, e aí vem, não estou entrando no mérito de servidores excelentes, mas tem que ficar o desafio, quem precisa ser atendido é a população. E Marcos, disseste com bom fundamento. Quando você está no hospital, tu não vai perguntar o que é. Hoje, eu cito de novo o exemplo, hospital infantil, é referência. Houve uma situação toda aí que aconteceu pós-pandemia, mas que tinha a ver com atendimentos que é ambulatorial, que é no município.
certo? Então, estourou tudo lá. Mas o Hospital Infantil, para mim, é uma excelente referência, faz um excelente trabalho a organização que administra o Hospital Infantil, e esperamos, se tiver que ser esse o caminho, seja tão bom quanto também no São José. Ou outra forma. Mas o que não pode, e esse tem que ser o desafio do debate na cidade, é o município não fazer a contento. Não estou dizendo que não estão fazendo, Sim. mas a contento, é sobrecarregando essas equipes excelentes dos nossos bairros, porque ela não consegue fazer com qualidade que deveria ser, e tentam fazer, e podia ser mais ainda, porque o município tem que investir 15%, e isso não é poucos milhões no Hospital São José. E que essa reunião possa trazer muitos frutos, né? Frutos positivos aqui para Joinville, para o Zequinha, né? O nosso tão querido Hospital Municipal São José. Vereador Henrique Deckmann, do MDB, vice-presidente da mesa diretora da Câmara de Joinville, muito obrigado por conversar conosco ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Sucesso, sorte e que traga boas notícias amanhã nessa reunião. Muito obrigado. Já acabou? Já acabou. Eu só peço um olhar especial, além da reunião que já tivemos ontem em Florianópolis, pedindo para que o Estado assuma o SEASA. Estivemos lá uma boa caravana, mas eu quero pedir o apoio da Jovem Pan para campanhas de destinação do imposto de renda. Para apoiar o Fundo da Infância e Adolescência em Joinville, o FIA, e o Fundo do Idoso, o CONDI. Porque é bem importante. Dali, muitas coisas nós não precisaríamos tirar da fonte 100, mas podemos, aquilo que não precisa ir para Brasília, via destinação do imposto de renda, ficar no Fundo da Infância e Adolescência em Joinville, no Fundo do Idoso, e aí nós vamos poder investir com o apoio da população na prevenção, promoção da saúde e nas mais diversas áreas que for preciso para criança e adolescente e também para o idoso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Conte sempre com a gente.